Aula 5, Mercados envolvidos, segunda parte. Vamos aprender o efeito dos impostos sobre os mercados. A receita do governo é proveniente de impostos por meio da arrecadação tributária. O governo arrecada impostos para reverter recursos para beneficiar a sociedade, uma vez que uma das suas funções é promover a equidade social. A incidência tributária dos impostos depende de qual agente é escolhido para recolher esse imposto. Se são as famílias, os consumidores, ou se são as firmas, os produtores. Considere um mercado que esteja em equilíbrio. O preço de mercado é R$2 e a quantidade consumida 100 unidades. O governo vem e tributa esse mercado em 50 centavos por unidade vendida. Aqui a incidência é sobre o consumidor, ou seja, o consumidor terá que recolher o valor do imposto e enviar para o governo. Neste caso, a demanda se desloca para a esquerda, como se tivesse sido reduzida, uma vez que o consumidor agora terá que pagar um valor mais alto por esse consumo. O preço de equilíbrio não mais será o mesmo para consumidor e produtor. Agora o consumidor pagará R$2,20 e o produtor receberá R$1,70. Essa diferença, se vocês perceberem, é justamente o valor de 50 centavos. A gente chama de cunha fiscal. No caso da incidência sobre o produtor, neste mesmo mercado, o resultado é o mesmo. Só que como quem recolhe o imposto é o produtor, quem vai se deslocar é a curva da oferta, deslocando-se para a esquerda. Agora o produtor receberá R$1,70, como no caso anterior, e o consumidor pagará R$2,20. Da mesma forma, a cunha fiscal será dada pela diferença entre o que o consumidor paga e o que o produtor recebe. Percebam que, independentemente de quem venha recolher o imposto, o efeito é o mesmo. O consumidor pagará mais caro, o produtor receberá um valor inferior ao que seria de equilíbrio caso não tivesse imposto, e a quantidade de mercado será inferior, ou seja, a economia, neste caso, será reduzida. Mesma coisa acontece em qualquer mercado. Aqui, nesse exemplo, temos um mercado qualquer, só para mostrar que o preço pago pelos consumidores é superior do que o preço recebido pelos vendedores. E da situação sem imposto, o consumidor está pagando mais caro e o produtor está recebendo menos. Às vezes a gente pensa que o produtor simplesmente repassa o valor do imposto. Não necessariamente, depende da elasticidade da demanda e da oferta. Se houver uma demanda muito elástica, o produtor ele não vai conseguir repassar o valor do imposto em sua integralidade. Então ele vai acabar arcando com a maior parte desse imposto. Porque se ele aumentar um pouco o preço, a quantidade demandada cai muito. E aí ele vai ter uma perda de receita muito maior do que se ele tivesse arcado com o recebimento desse preço menor. Agora, quanto mais inelástica a demanda, mais o produtor tem capacidade para repassar ao consumidor final. A diferença, então, da situação sem imposto para a situação com imposto, entre o valor que o consumidor e o produtor pagam, depende das elasticidades da curva de demanda e da oferta. Quem for o mais inelástico relativamente ao outro, arcará com a maior parte do imposto. No caso de imposto sobre folha de pagamento, é a mesma coisa. Imagine que houvesse um salário sem imposto. Existem todas as obrigações
na folha de pagamento, o salário pago pelas empresas é um valor superior do que o salário recebido pelos empregadores. É a mesma situação. Desta forma, quem paga os impostos? Depende da incidência sobre o consumidor ou sobre o produtor? Não. A única diferença sobre quem tributar é quem está enviando dinheiro para o governo. Mas em termos econômicos, em termos de mercado, quantidade demandada, preço, não há diferença nenhuma. O consumidor vai pagar mais caro, o produtor vai receber um valor inferior ao que seria sem o imposto e a quantidade comercializada será reduzida. Em termos gráficos, o que muda é que a curva que se desloca é sobre quem o imposto é lançado. Então, se o imposto for incidir sobre os consumidores, a curva de demanda se desloca para a esquerda. Se a incidência for sobre os vendedores, a curva de oferta se desloca para a esquerda. Nos nossos exercícios, vamos fazer a incidência sobre os vendedores, porque no caso do Brasil é o que acontece. E quem é que paga os impostos, efetivamente? Ambos compartilham o ônus do imposto, independentemente de quem seja o responsável pelo pagamento. Foi a situação que eu falei. O consumidor vai pagar mais caro, o produtor vai receber um valor mais baixo, independentemente se seja o consumidor que vai recolher, se seja o produtor que vai recolher. O que muda efetivamente são as elasticidades da curva de demanda e de oferta. E o efeito de um imposto é sempre esse. O imposto desestimula a atividade de mercado. Quando o bem é tributado, a quantidade de equilíbrio do bem diminui e isso reduz o tamanho de mercado. Quanto maior a incidência tributária, maior vai ser o impacto sobre os mercados, sobre a geração de emprego e de renda. Aqui temos o exercício de aplicação. Vou pedir para vocês tentarem fazer em casa. Depois eu vou deixar o gabarito. Temos um mercado, né, de gasolina, preço e quantidade de equilíbrio, é o que eu estou pedindo na alternativa A. No caso da alternativa A, vocês devem igualar a função de demanda e a função de oferta. A função de demanda é P igual a 140 menos 2Q. A função de oferta, P igual a 10 mais 3Q. Então, encontrem a preço e a quantidade de equilíbrio e façam o gráfico. Na alternativa B, quando o governo decide cobrar um imposto no valor de 5 sobre cada litro da gasolina, vocês vão somar na função de oferta o valor de 5, dado que é o produtor que vai proceder à entrega desse imposto. Então, a nova função de oferta será P igual a 15 mais 3Q. Vamos fazer todo o processo novamente, igualar oferta e demanda, achar preço e quantidade de equilíbrio. Esse preço que vocês vão encontrar é o preço mais alto, uma vez que vocês deslocaram a curva de demanda para a esquerda, vocês vão encontrar esse preço novo, mais alto, que é o preço que o consumidor pagará. Só que esse não é o preço que o produtor receberá. Para achar o preço que o produtor vai receber, que vai estar inferior ao preço antes da incidência do imposto, vocês devem colocar a quantidade encontrada nessa nova situação na curva de oferta sem imposto, ou seja, P igual a 10 mais 3Q. Tentei fazer o gráfico, encontrar esses resultados. Eu vou deixar o gabarito.